Falar sobre bullying, o caso de um aluno de 13 anos, vítima de bullying na escola onde estuda em Fátima, chamou a atenção sobre o assunto. O adolescente agrediu duas colegas com uma pá após ser chamado de doido pelas meninas. Ele foi suspenso pela direção. A escola até o momento não se manifestou sobre o caso. Joemília, lidar com bullying na escola é um dos principais desafios que a gestão escolar precisa enfrentar, né? Sim, a gente sabe que o bullying não é algo novo, né? Embora a gente tenha colocado esse nome e esse tema no centro das nossas atenções há relativamente pouco tempo, né? Mas o bullying é, né, o exercício de intimidar e perseguir recorrentemente alguém, né, que não tem ali condição, por qualquer motivo, de se defender, né? E esse estresse recorrente tem uma série de consequências na vida da criança e a longo prazo. Então, a gente precisa, né, trabalhar, né, para que esses eventos, né, essa prática seja cada vez menos comum, né? Os profissionais de educação, os profissionais de saúde precisam estar bem preparados, estudar, buscar conhecimento, né, treinamento, para poder lidar da melhor forma possível com tudo isso. E o que dizer a um aluno, um adolescente que está passando por isso? A gente precisa ser capaz de acolher esse adolescente, né, entendendo o que está acontecendo, né, sem tentar oferecer soluções fáceis, porque a gente não sabe o que é fácil para o outro, a gente não sabe o que é simples para o outro. Então, a gente precisa ser capaz de acolher a dor dessa criança, desse adolescente, né, e, junto com ele, entender quais são as possibilidades dele de lidar com essa perseguição, né, com essa violência, com essa intimidação, com essa opressão que o bullying significa. Sobre a lei do bullying escolar, que tipos de punições aquela pessoa que é o autor do bullying sofre, digamos? A questão da punição é muito complicada da gente conversar, porque a psicologia mostra que a punição por si só, né, não é a melhor estratégia para produzir comportamento. Ou seja, eu castigar um aluno porque ele praticou bullying não quer dizer que ele não vai voltar a ser agressivo, não quer dizer que ele vai deixar, né, de praticar bullying ou de ser violento nas mais diversas áreas da vida dele. Então, a gente precisa, né, fazer um trabalho, principalmente de conscientização, né, e construção de respeito mútuo, para que o bullying não aconteça. Então, a melhor estratégia é evitar que o bullying aconteça, né? O bullying está muito ligado à construção de padrões, né? Geralmente, quem pratica bullying é alguém que está ali, né, intimidando uma outra pessoa desse grupo, porque essa pessoa, ela desvia de alguma forma, ou ela se diferencia de alguma forma de algum padrão da nossa sociedade, né? Geralmente é uma prática racista por causa do cabelo, por causa da cor da pele, por causa de onde vem a pessoa, né? Ou porque a pessoa é gorda demais, ou porque é magra demais, entre aspas, né? Ou por uma questão de sexualidade, ou por uma questão da constituição familiar, ou porque apresenta um comportamento diferente, entre aspas, do padrão, né? Então, a gente precisa debater esse padrão, né? Debater o que é que tem nesse padrão, né? A construção desse padrão. Por que a gente fica tão apegado a esses padrões, né? Se a gente sabe que todas as pessoas são diferentes, né? E que, se a nossa diferença não agride ninguém, não violenta ninguém, não ataca ninguém, a gente não deve, né, sofrer violência, não deve sofrer nenhum tipo de opressão por conta disso.
Entendi. E de acordo com o relato feito pela família, ele já vinha sofrendo isso há um tempão, já inclusive disse que teria procurado a diretora do colégio para trazer essa queixa, fazer essa queixa, porque ela disse que elas estavam insistindo o tempo todo, todos os dias, fazendo movimentos, simulando movimentos que seriam dele e também chamando de doido, até que chegou nesse momento aí mais tenso, que foi quando ele agrediu essas meninas. E, Joemile, quais são os impactos do bullying no aluno? O bullying, ele tem sequelas a longo prazo, né? Ele tem sequelas para o resto da vida da criança, né? A gente tem dados que mostram que o bullying aumenta, né, o risco de depressão, aumenta o risco de uma série de síndromes metabólicas, né? O que é que acontece no bullying? O bullying expõe o corpo da pessoa ao estresse constante. A gente já vem falando bastante sobre o problema do estresse constante, né? Nos mais diversos temas que a gente discute aqui. Com o estresse constante ali, todos os dias, a pessoa, né, se estressando e não encontrando acolhimento, não encontrando estratégias de lidar com a situação, o corpo, o organismo fisiológico, inclusive, não tem tempo de recuperação, né? Então, é como se esse corpo fosse ficando inflamado, e cada vez mais inflamado, e cada vez mais inflamado. E a gente sabe que a tendência do nosso organismo é de, né, se ele estiver exposto a uma toxina, essa toxina vai prejudicar o nosso organismo, não é assim? O estresse produz uma toxina, eleva níveis de toxina no nosso organismo e vai gerando uma série de adoecimentos físicos e psicológicos que permanecem a longo prazo, né? E que podem, inclusive, né, desencadear o aparecimento de uma série de doenças na vida adulta, principalmente, né, a depressão, e atrapalha a pessoa nas suas relações, né, na sua autoestima, no que a pessoa compreende que pode fazer, né? A pessoa, às vezes, tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de expor o que pensa, né? De se mostrar, porque lembra que ele era sempre ridicularizado pela maneira, simplesmente por ser quem ele era, e aí aquilo marca o corpo da pessoa, e depois como é que você vai ficar à vontade para ser quem você é? Então, assim, o bullying é um crime e é muito grave. E as escolas e os familiares são sujeitos importantíssimos, né, no combate a essa prática. A gente tem um problema grave que é, muitas vezes, a equipe escolar e os grupos familiares não têm habilidade de lidar com esse acontecimento, né? Então, a gente precisa, por exemplo, que as equipes escolares sejam treinadas, né, com o rigor necessário para lidar com esse acontecimento. Eu não sei aí qual foi a situação dessa criança de 13 anos, né? Mas veja, ele estava sofrendo bullying e não aconteceu nada com as pessoas que estavam praticando bullying, né? Pegando aqui só esse texto que você trouxe. Sim, somente ele foi suspenso, elas continuaram estudando. E depois ele reagiu de um jeito extremamente violento, que não pode acontecer. Ninguém aqui está defendendo violência, nem por parte da vítima, nem por parte dos agressores, né? A gente não está aqui para defender violência, mas a gente percebe que teve aí um erro no tratamento da situação, né? Porque na escola, os adultos são responsáveis por observar, né, e gerenciar as relações das crianças. Então, isso, ele não bateu nas meninas do nada, aparentemente, né? Teve ali uma série de estímulos sistemáticos que, né, acabou levando ele a esse limite. Chegou ao limite, né? E muitas vezes, né, isso acontece porque não houve uma intervenção apropriada em tempo hábil. Então, é necessário que os professores e as equipes escolares
de modo geral, sejam treinadas e capacitadas para lidar com essas situações. E, principalmente, né, voltamos à proposta de conscientização, porque, às vezes, os professores e a equipe escolar, de maneira geral, acabam sendo, inclusive, coniventes e, às vezes, até reforçam a prática de bullying, né? Aí não é incomum a gente ver professores que acabam contribuindo com o bullying. E isso é muito grave. A responsabilidade é do adulto. Sempre que uma criança sofre violência, a responsabilidade é do adulto. Sempre. Não tem mais. Mas não. A responsabilidade de uma criança que sofreu violência ou que até praticou violência é do adulto. Porque nós, adultos, é que temos que fazer, né, esse cuidado e não deixar que as coisas cheguem a um limite, mesmo porque as crianças tendem a reproduzir o que a gente faz, o que a gente ensina para ela. Então, não basta punir a criança quando ela chega no limite. Né? Esses adultos ao redor dessa criança, da escola, da família, quais sejam, né, todos eles precisam ser responsabilizados. O bullying só acontece nas escolas? Não, o bullying pode acontecer nos mais diversos grupos sociais, né? A gente insiste, né, em debater, né, muito relacionado às escolas, porque na nossa lógica social hoje é onde as crianças passam a maior parte do seu tempo, né? Mas o bullying acontece em casa, acontece na igreja, acontece nos clubes esportivos, acontece onde tiver grupos sociais, né, de criança e adolescente, pode ter bullying, sim. Digamos, e a punição, sem ser na escola, por exemplo, há uma punição rigorosa, por exemplo, na sociedade em geral, fora da escola, o bullying? Sim, né? Na nossa sociedade a punição ainda continua sendo muito utilizada, né? Mas eu insisto em dizer que, apesar de ser necessário tomar uma atitude diante do acontecimento, não é a melhor estratégia para resolver o problema, percebe? A punição aparece ali como um castigo, né? Tem uma questão muito moralizada, né? Tem a ver com processos históricos aí super complexos que a gente pode debater aos poucos, se vocês quiserem, ao longo das semanas, mas a gente sabe que a punição por si só, a punição isolada, pegar a criança e dar uma suspensão, pegar a criança e espancar, pegar a criança e agredir verbalmente ou fisicamente, não vai funcionar para que o bullying deixe de ser um problema. O bullying aqui no Brasil, por exemplo, ainda não dá cadeia, né? Tipo, o racismo. O racismo dá cadeia. Mas o bullying parece que ainda não chega ao caso, né? Então, a justiça ela tem uma série de critérios para determinar a pena. Né? Eu não conseguiria elencar aí os detalhes desse processo. Tá certo, Gemile. Até a próxima. Um bom fim de semana.